Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e hoje eu estou muito feliz porque nós vamos fazer uma visita muito especial, Castelo de Versalhes. Sim, esse castelo que atrai mais de 8 milhões de visitantes todos os anos. E vai completar agora em 2024 400 anos de história. Imagina quantas histórias não tem esse castelo para contar para vocês. Então, olha só, vem comigo, porque realmente vai ser um momento muito especial. Vocês vão ver detalhes, vocês vão ver dicas e muitas histórias. Imagine quantas histórias esse castelo não tem para nos contar. Então, vem comigo! Bom, pessoal, nós vamos entrar então agora no castelo, mas o seguinte, né? Eu já começo com uma dica para vocês. Na verdade, nós fazemos esse passeio privativo aqui. O Nandinho traz aqui em Versalhes, não é? É um passeio muito especial que ele faz inclusive com fotos. Então entre em contato com a gente, porque o nosso contato está aí passando no rodapé do vídeo, tá? Um passeio com transporte privativo e fotos. Eu agora vou entrar com ele aqui. Ele inclusive tem um passe especial que ele pode entrar com o convidado, né? Mas dependendo do dia, a quantidade de convidados que ele apresentar, ele pode entrar sem fila nenhuma. Então agora, por exemplo, nós vamos entrar, né? Porque eu estou aqui sozinho com ele. Mas dependendo do dia, como a quantidade, dependendo da quantidade de pessoas, ele consegue passar sem problema. Então agora nós vamos entrar e aí lá dentro vamos mostrar outras dicas importantes. Vem comigo. Bom, pessoal, depois de entrar, uma filinha de 5 minutos, hein? Foi tranquilo com o Nandinho aqui. Mas olha só, se você inclusive não tiver com a gente, uma dica importante é você deixar o castelo mais para o final. Tentem visitar primeiro os jardins, porque aí você vai pegar bem menos fila, tá bom? Bom, nós estamos aqui no Pátio Real. Olha que lugar incrível. Olha a beleza da arquitetura desse lugar, né? Inclusive um nome que eu já quero que vocês guardem, né? Além de, claro, do grande idealizador desse castelo, que foi Luís XIV, o Rei Sol, eu quero que vocês também guardem esse nome, que se chama Louis Le Vau, que é do grande arquiteto, não é? dessa magnífica obra. Louis Le Vau é que transformou o castelo que antes, originalmente, né, era um castelo de caça. Veja bem, era uma construção do pai de Luís XIV, Luís XIII, que fez esse pavilhão de caça, né? E justamente a primeira construção, foi em 1623. Então os 400 anos não é dessa arquitetura que vocês estão vendo aqui, não. Ela veio um pouco depois, somente a partir de 1661, que aí assim a gente teve a construção do Luís XIV, tá? A influência de Luís XIV. Vamos ver aqui um pouquinho mais os detalhes aqui dessa parte externa do castelo, que é realmente espetacular, né? Então, Luís XIV, através de todo o seu poder absolutista, né, é que ordenou a construção, a transformação desse castelo justamente para trazer a sede do seu governo para cá. Ele queria sair de Paris, ele queria afastar do povo em Paris e queria vir, né, a 20 quilômetros da capital. Aqui ele podia governar tranquilamente, ter os seus luxos, né? Realmente foi uma sacada que ele teve, que foi muito melhor para ele, né? Muito melhor, né? E aí então ele deixou o Palácio do Louvre e veio para cá. Olha quanta beleza, e tudo muito bem restaurado
Olha esse dourado, gente. Incrível, incrível. Vamos continuar, vem comigo. Bom, agora vocês estão vendo uma imagem muito interessante aqui do Castelo de Versalhes, que é a Capela Real, né? Uma capela realmente maravilhosa, onde o rei podia... Muito bem, agora nós estamos numa das salas que conta a história do castelo. E essa sala é muito especial porque tem quadros magníficos dos reis que fizeram parte da história do castelo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, a começar aqui pelo rei Luís XIII, que foi o primeiro, a história toda começa com ele, que construiu o pavilhão de caça. Luís XIII, o pai de Luís XIV. Luís XIV está aqui, olha só, sendo ali coroado por um anjo a cavalo. Depois vocês têm ali do lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor, o Luís XV, que inclusive foi o rei que mais viveu aqui no castelo, Nasceu e viveu toda a sua vida e morreu aqui no Castelo de Versalhes. Imagina, toda uma vida aqui no castelo. Luís XV. Lá do outro lado, Luís XVI, o rei do período da Revolução Francesa, que morreu na Revolução Francesa, destronado durante a Revolução, e depois ali o Luís Filipe, o último rei da dinastia da história da França. Então, está aí um acervo de quadros sensacionais dos reis. E aqui no meio, olha só que interessante, tem uma maquete também de como era o castelo na sua origem, no seu início. Olha lá, o tal pavilhão de caça. Ver se eu consigo. Esse foi a primeira construção do Castelo de Versalhes. Está aí, para vocês verem, imagens muito interessantes. E depois é que veio o Louis Le Vau, que vocês já sabem agora, foi o arquiteto preferido do Luís XIV, que fez toda a transformação no castelo que nós conhecemos hoje. Uma curiosidade interessante, Louis Le Vau é que também construiu o castelo Vaux-le-Vicomte, que foi o castelo que provocou Luís XIV, vamos dizer assim, que instigou Luís XIV a construir Versalhes, porque era um castelo, foi uma construção belíssima da época, uma construção que foi do Nicolas Fouquet, um dos tesoureiros do rei. E aí ele ficou, não, se o meu funcionário tem um funcionário, vocês entendem, tem um castelo mais bonito, eu vou ter o castelo ainda muito mais bonito que o dele. Aí começou uma trama, e tem muita história aí para contar, do Nicolas Fouquet e com o arquiteto do Nicolas Fouquet, que depois foi ele quem construiu o Castelo de Versalhes. É interessante porque algumas maquetes elas vão mostrando justamente a evolução dessa construção do castelo. Aqui já começa a interferência de Luís XIV, já evoluindo, aumentando, já fazendo instalações novas no castelo. E vocês vão ver muitas obras. Essas primeiras salas mostram muito isso, essa evolução do castelo, mostrando esses personagens que fizeram parte dessa história da evolução do castelo. Então tem 3 nomes aqui que eu destacaria muito. Aqui é o Luís XIV, vou dizer o quarto, o Luís XIV, claro, sempre, mas tem 3 nomes que fizeram parte da construção desse castelo que são importantíssimos. O primeiro, então, eu já disse, que foi o Louis Le Vau, o arquiteto,
Depois tem um outro nome também que é muito importante para a história desse castelo, que é Charles Lebrun, que foi o pintor de muitas obras aqui, não é? E vou mostrar para vocês algumas delas, mas com certeza toda a beleza que a gente vê, né, a arte imprimida nesse castelo é graças a Charles Lebrun, né? O grande pintor. E depois também o André Le Nôtre, o paisagista, e aí já tem a ver com os jardins, né? Então, aqui olha só que maravilha, Charles Lebrun, uma das obras dele aqui. Nós vamos ter muitas obras de Charles Lebrun no castelo, que era o pintor favorito do rei. Olha aqui mais uma. Ele sempre simbolizava muitas vezes o rei na sua glória, né? No seu estado máximo, absoluto, né? Olha aqui. Mais uma obra de Charles Lebrun. Foi muito importante. Era como se fosse... tudo girava em torno do rei, né? Você sabe, por isso que ele era considerado o Rei Sol. Então, essas figuras que eu estou citando, Charles Lebrun, o próprio arquiteto, né? O Louis Levaux e o André Le Nôtre, o paisagista, faziam com que as suas obras todas ressaltassem isso, o poder do rei, o poder, ele no centro, ele como Rei Sol. Até na arquitetura vocês vão ver que existem quartos com nomes de planetas girando em torno do quarto principal, que era o quarto do rei, né? Então, bem interessante todo o conceito que existia do poder absoluto do rei. Bom, agora vocês estão vendo imagens de uma capela maravilhosa e muito especial aqui do castelo, que é a Capela Real, né? Olha que incrível, olha só a pintura lá no teto. Coisa lindíssima, lindíssima, lindíssima. E é claro que é uma capela construída para o rei, né? Então existia ainda na parte superior, onde ele ficava, lá na tribuna, lá em cima. Aqui era o resto da nobreza, não é? Mas só os nobres também vinham aqui assistir à missa e tudo mais. Mas um lugar realmente incrível, muito especial do castelo, uma parada obrigatória. Bom, essa é uma sala, inclusive, que ressalta Luís Felipe de Orleans. Vocês estão vendo aí um quadro que mostra ele, inclusive na frente ali da grade, né, do castelo. E foi um rei que veio depois da restauração da monarquia. E o interesse dele, isso em 1830, tá? O interesse dele era justamente transformar Versalhes, que já estava abandonado, já era esquecido pela toda a história que aconteceu, né, na queda da monarquia. Já era um castelo que precisava, inclusive, de muitas reformas. E ele abraçou a ideia de transformar o castelo num grande museu, né, com galerias de arte e tudo mais. Então, tá aí, graças a ele, que a gente hoje está aqui, né? Luís Felipe de Orleans, rei da França. Bom, agora nós vamos visitar uma série de salas, são 10 salas, gente, que justamente foi Luís Felipe de Orleans que preparou essas salas a partir de 1833 para serem visitadas, que justamente contam toda a história do período e reinado de Luís XIV. Então vamos lá, e ali no alto a gente já vê um quadro maravilhoso de Luís XIV. Vamos lá. Essa primeira sala ressalta a infância de Luís XIV. Vocês vão ver muitas representações de Luís XIV ainda muito jovem, criança, né? E quando Luís XIII faleceu, o pai de Luís XIV, ele era muito, muito jovem. Eu acho que tinha 3, 4 anos. Então,
ele não podia reinar ainda. Quem reinou foi a sua mãe, Ana de Áustria. Então, ela que por um período ainda reinou, não é? E aí a gente tem vários quadros que representam isso. E depois é que foi passado para ele, né? O reinado, ainda assim muito jovem. Bom, agora vocês estão vendo, nós estamos em uma sala que ressalta as campanhas militares do rei Luís XIV, as primeiras campanhas militares. Ele teve muitas conquistas importantes para a França, inclusive a cidade de Lille, outras conquistas, e estão representadas nesses quadros aqui, né? A gente pode ver algumas batalhas sendo realizadas, como esse quadro, e também outras cerimônias, não sei se dá para vocês verem, de conquistas, momentos em que o rei, inclusive, se apresentava e festejavam as conquistas. São quadros belíssimos. Pena que não está dando para ver muita coisa, né? Por conta do reflexo, mas fica aí registrado uma belíssima sala. Bom, mas Luís XIV percebeu que não era apenas através das suas batalhas, suas conquistas, que se construía uma belíssima nação. Era também através das artes. Então, essa sala ela ressalta a importância das artes no governo de Luís XIV. Ele promoveu muitos eventos e muitos artistas que viessem até Versalhes e produzissem as suas obras. Essa obra é muito interessante porque vocês estão vendo uma pintura dele apoiada na mesa. Ela representa a pintura, vamos dizer assim, né? A arte da pintura. E em torno dessa pintura, vários elementos ali que representam outras artes, como a música, vocês estão vendo ali um violino, né? Astronomia, arquitetura, a escultura, né? Tudo que pudesse remeter à arte. Então, isso foi muito marcante no governo de Luís XIV. Inclusive, aqui do lado, vocês estão vendo aqui, olha, uma pintura. Essa pintura aí é de um personagem, um grande artista da história, que foi Molière, né? Que foi um grande ator e romancista da época. E ele fez muitas peças para Luís XIV. Ele do lado, La Fontaine, sim, o Jean de La Fontaine, que foi também muito famoso, muito conhecido pelas suas fábulas, né? Então, são artistas que fizeram parte da história aqui do castelo e, claro, foram destaques que são lembrados até hoje. Pintores, escultores, arquitetos, enfim. Muito bem, pouca gente sabe que Luís XIV teve um filho, né? Vocês imaginem que naquela época tinha que ser um filho homem para passar o reinado. Tá? Desde a Guerra dos 100 Anos é assim. Mas esse filho que ele teve, que era o Delfim, morreu ainda muito jovem. Morreu muito jovem. Então, o que aconteceu? Para ele ter passado o reinado, foi só quem sucedeu ele foi um sobrinho neto dele, tá? Que foi o Luís XV, que nasceu e morreu aqui no castelo. Pouca gente sabe, né? Muita gente acha que Luís XV era filho de Luís XIV. Não, ele era sobrinho neto. Olha, a França tem muitos palácios reais, castelos reais, né? Vocês sabem que, é claro, são as moradas dos reis. E a principal delas foi justamente Luís XIV que definiu que é Versalhes, né? Então aqui se tornou a residência fixa do rei. Até então, eles mudavam muito de residência. Tinham muitas opções, né?
Vocês estão vendo aqui, inclusive, ali no canto, ó, esse é meu castelo favorito. Uma construção do período do François Ier, que é o Chambord, né? Aqui vocês estão vendo o Saint-Cloud, olha, que hoje já não existe mais esse castelo, né? Enfim, tem muitas moradas aqui na França. Imagina quanta riqueza, né? Quanta riqueza. Versalhes é apenas uma delas, e a principal, e a mais rica. Mas existem tantos castelos por essa França afora que vocês nem fazem ideia. Aqui um quadro muito curioso. Muita gente passa por esse quadro aqui e nem imagina que está passando pela peruca do rei. Olha aqui. É um quadro, inclusive, que ele é tridimensional mesmo. Você vê, a peruca está ali, ó. Não é uma pintura isso. Tem ali uma representação do rei em relevo, tá vendo? Em alto relevo. Mas tá ali uma peruca. Ele que instituiu, né, essa famosa peruca na corte. Interessante, né? Muita gente passa por esse quadro aqui e nem repara, porque ele está virado aqui para esse lado, ó, perto da janela. Tá vendo? Mas é uma curiosidade isso daí. Meio estranho, mas é isso aí, é para mostrar. Bom, agora a gente passa pela parte superior da capela, tá vendo? Da capela real, que é justamente a tribuna real. Então ele chegava aqui, saía dos seus aposentos, e era daqui que ele tinha a visão. Ó, estão vendo ali uma sacada, a tribuna, e é dali que ele assistia à missa. Impressionante, uma vista belíssima da capela real. Todo mundo fica aqui tentando fazer uma imagem, né, semelhante com a imagem que era a visão que ele tinha da capela. Muito bem, agora nós estamos numa sala muito especial, mas é uma sala para você quebrar o pescoço, porque o principal dessa sala está no teto. Nós estamos na sala de Hércules, onde estão representadas várias figuras mitológicas, dentre elas o próprio, claro, Hércules, está ali, se eu consigo mostrar, aí no centro da imagem. Essa pintura, né, esse afresco, é realmente espetacular. Ele é gigante, ele tem, eu não sei nem dizer quantos metros quadrados, eu sei lá, mas ele foi realizado, gente, durante 3 anos pelo pintor François Lemoine. François Lemoine dedicou uma parte da vida dele, 3 anos, para realizar essa pintura. E foi um sucesso na época. Isso foi no início da construção, né, do palácio. E Luís XIV gostou muito. Mas, mesmo com todo o sucesso, François Lemoine, o pintor, entrou numa depressão profunda. Eu acho que, bom, a gente pode imaginar o que se passa na cabeça de um pintor que passou 3 anos fazendo uma obra. O nível de perfeccionismo é impressionante, né? De tudo que envolve, que se passa na cabeça desse homem. Infelizmente, alguns meses depois da apresentação dessa obra, ele tirou a própria vida. Ele não aguentou a pressão, provavelmente, que existia sobre ele de ser perfeito, né? De trabalhar para um rei com tantas exigências. Então, infelizmente, ele tirou a sua própria vida. Mas está aí uma obra importantíssima. E na mesma sala a gente também tem uma outra obra, nossa, extremamente importante, que é uma obra de Veronese, um pintor italiano, que representa a ceia de Jesus. E tem um estilo, né, renascentista, que na verdade é de um pintor renascentista. Então, uma obra de extrema importância, uma das obras mais valiosas daqui de Versalhes. Tá aí, as duas, eu diria,
obras grandiosas de Versalhes aqui na mesma sala, né? No Salão de Hércules. Bom, agora vamos enfrentar uma outra, esse aqui é um salão de passagem, né? Vamos enfrentar uma outra etapa da visita que vai nos conduzir ao famoso Salão dos Espelhos. Então vem comigo. Bom, pessoal, agora nós estamos no quarto de Mercúrio. É belíssimo. A gente tem a impressão que a gente está no quarto do rei. Na verdade, ele não dormia aqui. Aqui ele fazia a cerimônia do levantar do rei, do acordar. Tinha uma cerimônia, gente, imagina isso. Tinha todo um ritual para ele acordar e um ritual para ele dormir. Essas cerimônias, esses rituais, vamos dizer assim, eram realizados aqui, né? Que é a troca de roupa, todo momento para ele se recolher e acordar. E aí você vê a cama dele, né? Ali um relógio, gente, olha lá. Magnífico esse relógio, né? Então é um cômodo que chama muita atenção. Ali, claro, uma pintura dele, Luís XIV, né? Fantástico, lindo, né? Bom, pessoal, nós estamos no Salão de Apolo, a antiga Sala do Trono, Salão do Trono. Ali uma pintura de Luís XVI, do outro lado de Luís XIV. E bem aí no meio, onde vocês estão vendo esse tapete, tem ali um tablado ali, onde provavelmente ficava o trono. Muitas vezes era aqui, ou também transportava-se para o Salão dos Espelhos, né? Se ele fosse receber grandes chefes de estados, outros reis, outros governantes, ele recebia lá no Salão dos Espelhos para impressionar, claro, para ostentar, que é onde nós vamos daqui a pouquinho. Estamos chegando. Bom, agora nós estamos prestes a entrar no Salão dos Espelhos e agora bem mais claro, né? A gente consegue ver toda a beleza, o luxo desse salão magnífico, o Salão das Guerras. E antes de entrar no Salão dos Espelhos, né? Lembrando, convido a você, entre em contato com a gente, o contato passando aí no rodapé do vídeo, para fazer esse passeio com a gente, um passeio privativo. O Nandinho vai também dando dicas aqui das coisas que vocês vão ver, né? E vai contando histórias. É um passeio muito especial, tá bom? Vamos lá? Vamos então entrar no Salão dos Espelhos agora? Olha lá, ó, tá ali a entrada. Vamos lá, então vem comigo. Tá muito cheio, né? Mas esse movimento todo não está atrapalhando a visita, não. Apesar de tudo, a gente consegue ainda ver e admirar todos os encantos do castelo. Então vamos lá, vem comigo. Finalmente, pessoal, agora estamos no maior salão do castelo, do maior castelo do mundo, o Salão dos Espelhos, o magnífico Salão dos Espelhos. Antes de se tornar o Salão dos Espelhos, você sabia que isso aqui era um terraço. Era um terraço que ligava os quartos. E teve-se a ideia, um gênio, né, falou assim, não, vamos fazer isso aqui um grande salão. Um salão para impressionar, um salão com 357 espelhos, quase um espelho por ano, né? Por dia do ano. Impressionante. Numa época que o espelho era caríssimo. Foi a primeira vez na história que as pessoas se viam de corpo inteiro no espelho, porque só existiam quem fosse muito rico para ter um espelhinho de bolso. E aqui ele esbanjou, Luís XIV esbanjou, quis esbanjar espelhos até o teto, né? Tem um corredor de 73 metros de comprimento, realmente um lugar belíssimo, onde vocês imaginem quantas festas, quantas cerimônias foram realizadas aqui. O Tratado de Versalhes, vocês sabiam, em 1919, final da Primeira Guerra, olha a importância desse lugar, não é? Onde se assinou o Tratado de Versalhes. Olha, tantas coisas, né? Tantas cerimônias,
E olha o teto, gente. Olha as pinturas no teto. Olha a riqueza dos lustres. Olha quantos lustres. Impressionante. Impressionante, realmente é algo mágico, é incrível. E você entrar aqui, você sente essa grandiosidade, né? E é aqui que ele recebia os chefes de Estado. Ele chegava, na verdade, de um lado, por exemplo, ele era um convidado, um rei de um outro país, ele era forçado a percorrer todo o salão do espelho para ver e chegar até o rei. Normalmente era colocado o trono no final do corredor, lá no final do salão. Ele tinha que percorrer e Luís XIV obrigava todo mundo a ver essa maravilha. Eu nem precisava ser obrigado, né? Todo mundo queria ver, era um encantador, né? Muito bem, um lugar realmente muito especial que eu espero que você tenha a oportunidade de conhecer. Olha isso. Bom, aí é o seguinte, quando você pensa que você já viu tudo de lindo e maravilhoso no castelo, aí você se depara com esse magnífico quarto. O quarto da rainha Maria Antonieta. E, é claro, é uma atração que não pode faltar. E é impressionante a decoração desse quarto, é impressionante os detalhes, todo dourado, não é? Você vê, inclusive, as paredes, não é? Com um tecido, cobertas com um tecido espetacular. Ali vocês estão vendo um cantinho, não sei se está dando para ver a marca, é de uma porta, uma passagem secreta ali, ó. É uma passagem secreta naquele cantinho, tá vendo? Que era justamente, inclusive, uma possibilidade da fuga da rainha durante a Revolução Francesa. É espetacular. Ali no meio da cama, olha lá, ó, tem um M. Está lá escrito M de quê? Maria Antonieta. Era um lugar realmente o sonho de qualquer princesa, qualquer rainha poder dormir num quarto como esse, não é? Sensacional, todos os detalhes, o mobiliário, olha, não são mobiliários da época, isso tudo foi destruído na Revolução Francesa, mas são reproduções muito fiéis, não é? De como era na época, inclusive aquele lá no fundo, olha lá, ó, não é? Mas tudo muito bem restaurado, muito bem feito, com riqueza de detalhes. Olha aquele móvel ali no fundo, que espetáculo. Os detalhes dourados, né? Marqueteria, bronze. E aqui o busto, olha ali, ó, o busto da Maria Antonieta em mármore, uma belíssima peça, não é? Do lado vocês estão vendo uma garniture em cima de uma chaminé magnífica que esquentava todo o ambiente. Belíssimo, realmente um dos pontos auges da visita. Outro detalhe importante, uma curiosidade também muito importante, nesse quarto nasceram 19 crianças durante a história. Dentre elas, Luís XV também nasceu aqui. Aqui eram realizados os partos das rainhas da época. Está vendo quanta curiosidade, quanta história carregam esses quartos? Incrível, né? Olha, esse é um dos meus quadros preferidos. Para vocês terem uma ideia, eu até tenho uma gravura desse quadro que eu guardo na casa, maravilhoso, na nossa casa lá na Normandia. É um quadro da Elisabeth Lebrun, uma das pintoras favoritas da rainha Maria Antonieta. E esse quadro ele é muito tocante, ele é muito emocionante, porque mostra ali 3 filhos da Maria Antonieta e um berço, vocês estão vendo, vazio. Na verdade, esse quadro ele foi encomendado para justamente comemorar o nascimento de um 4º filho que morreu, não é? Muito novinho, já no início do nascimento. E aí foi pedida para continuar o quadro, mas retirada daquele, porque a criança tinha sido já pintada no berço. Ela foi retirada do quadro, não é?
então, por conta do luto que a Maria Antonieta viveu da morte dessa criança. Então, é um quadro realmente de uma importância sentimental muito grande, envolve um luto de uma perda de uma criança. E a gente vê no semblante, inclusive, da própria Maria Antonieta, um semblante triste, realmente. Né? Uma belíssima obra que eu gosto muito. Bom, só para vocês terem uma ideia, uma pequena ideia da grandiosidade desse castelo, nós estamos falando de um castelo que possui exatamente 2.153 janelas. São 67 escadas, 352 chaminés. Imagina para esquentar todo esse castelo, 352 chaminés. São 700 quartos, inacreditável, né? Impressionante. 1.250 lareiras, incrível. E 700 hectares da área do parque, incluindo o parque. Então, vocês imaginam como é grande isso aqui e não daria para visitar isso tudo num dia. Nem isso tudo é aberto também ao público, não. Só, não diria nem 10% disso está aberto ao público. Nós estamos aqui agora na sala da consagração e da coroação de Napoleão. Então aqui é também um ponto muito importante, onde tem quadros magníficos, inclusive esse tem uma cópia dele no Museu do Louvre, né? Um quadro espetacular e muito famoso da coroação de Napoleão no dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame de Paris. E aqui tem outros quadros de batalhas e de momentos importantes na vida de Napoleão, certo? Sensacional, um ponto também alto da visita. Bom, nós já vamos terminar o vídeo, já com vontade de fazer outro. Faltou muita coisa no vídeo, mas eu tenho certeza que nós mostramos muitas coisas que, com certeza, né, já vai fazer a sua visita bem mais proveitosa. Você vai conseguir aproveitar melhor todo o acervo desse magnífico castelo, tá bom? Um forte abraço, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!